Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro, esse é o canal oficial de cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Eu quero falar primeiro da receita do minerador. Que o minerador, a gente tá em Bitcoin, tá? O minerador é o cara que mantém a rede, concorda? E para ele manter a rede, ele precisa ter lucro, concorda? Ué, por que você vai ter uma operação para manter o Bitcoin se você não vai ganhar dinheiro? Você não é bobo, né? Amor, a gente tem a família. O nosso bolso, a gente quer ele cheio. É ou não é, turma? É assim ou não é? Quem trabalha precisa ter seu lucro, precisa ter sua remuneração, precisa ter seu salário. Bom, o cara quer ter cada vez mais lucro. E ultimamente, o que está acontecendo com a mineração do Bitcoin? Está cada vez mais rentável. Olha que maravilha. Olha que maravilha o crescimento da receita do minerador nos últimos dias. Tá? Só para você ter uma noção, nesse momento, tá? Antes de mais nada, nesse momento nós temos aqui, ó, 61 milhões de dólares foi a receita do minerador neste último dia, possivelmente 22, vamos pegar aqui, ó, no dia 23, ontem, tá? Então, ontem, receita do minerador foi de 61 milhões 777 mil doletas, tá? Que minerador, Felipe? Todos eles, todos os caras que mineram Bitcoin juntos, cada um na sua proporção, né? Pô, se eu minerei 10% de toda essa força computacional, eu faturei 6 milhões. Né? Se eu minerei 50%, eu faturei 30 milhões. Se eu minerei 0,00 alguma coisa, você faz a conta aí. Obviamente é proporcional. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos o recorde da mineração, né? Então o topo histórico do minerador aconteceu aqui. Nos 77 milhões de dólares, 78 milhões de dólares que seja, tá? Neste dia maravilhoso, neste fatídico dia 15 de abril de 2021, um dia depois do topo histórico do Bitcoin. O topo histórico do Bitcoin foi dia 14 de abril desse ano, né, de 2021. No dia seguinte, o minerador teve o maior lucro da sua vida. Foram 78 milhões, né? E aí, obviamente, a força computacional caiu, o lucro minerador caiu, a mineração caiu, o preço do Bitcoin caiu, tudo caiu. Eles chegaram a ter 82% a menos desse pico, claro que é um pico, né? Mas 80 dias depois eles tiveram 82% a menos na mineração, né, de recompensa, onde chegou a 13 milhões. E agora, filhote, o negócio está subindo de forma assustadora, tá? Nesse momento, 61 milhões, nesse momento não, né? O dia de ontem, os mineradores faturaram 61 milhões. Então tá muito próximo, tá querendo chegar muito próximo ao topo histórico, no dia 15 de abril, né, onde eles faturaram, né, onde eles tiveram de receita, né, 77, 78 milhões, agora nesse momento 61. Só para a gente ter uma noção, para a gente chegar aqui nos 77 milhões, o minerador precisaria faturar 26% a mais. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Hoje a gente está falando do minerador minerando um Bitcoin, tá? Então cada bloco são 6,25 Bitcoin. Um Bitcoin hoje é 50 mil. Nessa época aqui, o Bitcoin estava em 65, ou 63, 62, por volta disso. Então tem uma grandíssima diferença aqui, tá? Só para você ter uma noção sobre o lucro do minerador, olha como ele vem obtendo lucro cada vez mais. Né? Então isso aqui é 2017, aquele pico muito louco do varejo, aquela coisa muito louca e tal. E aí tivemos queda, né? Então olha como o minerador vem ganhando dinheiro com o tempo. Bastante coisa, né? E nesse momento vem atingindo 61 milhões, muito próximo do topo, tá? Não poderia deixar de ter falado isso. Força computacional também tá ficando bonitinha. Vamos botar aqui, ó, hash rate, tá? Força computacional da rede do Bitica. 152 milhões de terahashes por segundo. Eu falei para você, não falei para você? Você me acompanhou aqui no Bitnada esses meses todos, onde Elon Musk disse que a mineração não era verde, que mata a criancinha na China. A China mandou matar os mineradores, aquela loucura toda, aquela ação midiática toda para derrubar nosso Bitica, né? O que eu falei para você? Isso seria excelente, porque a gente vai descentralizar a força da computacional do Bitcoin, que está centralizada na China. 75% em abril da força computacional do Bitcoin veio da China. Nesse momento, a coisa é abaixo de 20%, a tendência é chegar a muito próximo de zero. Isso é importante, porque a China é um país menos livre, né? Então é importante estar totalmente pulverizado pelo mundo. Inclusive, já que estamos falando de mundo, a gente vai falar de San Martín de los Andes, cidade que meu pai gosta muito. San Martín de los Andes, na Patagônia. Primeira
cidade 100% cripto da América Latina. Vamos falar daqui a pouco, tá? Tá? Então, lembra, né? A gente falou, cara, vai ser importante. Primeiro, a força computacional que é concentrada, na sua maioria, na China, ela vai pulverizar. Foi o que aconteceu. Cazaquistão. Hoje eu vi que o Irã, eu estava lendo isso agora há pouco, tá? O Decrypt estava informando, o Irã, que tinha restrições para mineração, tirou. Então, o que o Irã está querendo fazer? Mineradores, venham para cá também pro Irã, vem minerar aqui, vem aqui de boa, vem de boa, né? Então, Cazaquistão, Rússia, Estados Unidos, Paraguai tem alguma movimentação, Irã tem alguma movimentação, e obviamente alguns países ali próximos da China, né? Então, muito interessante. Então, o que está acontecendo? Cara, a China foi lá, baniu, né, com muitas aspas, chegou a banir ou tornou inviável a mineração do Bitcoin. O que o minerador fez? Pegou suas máquinas, ele tinha três opções. Minerar clandestinamente. Lá, como não é um país muito livre, você fazer as coisas contra o governo, lá geralmente eles cortam a mão, cortam o braço e cortam o peru fora. Então não é muito legal você fazer isso, né? Ser contraventor num país de ditadura não é tão legal assim, não, né? Não é tão interessante. Então ele tinha essa opção, né? A segunda opção seria pegar essas máquinas, incinerar, jogar fora, virar um lixo eletrônico. Terceira opção, pegar todas essas máquinas que eles já compraram, que eles adquiriram, irem para outro país e ganhar o seu din-din. Foi o que eles fizeram, foi o que a gente imaginou, foi o que a gente, com muitas aspas, preveu aqui, foi o que a gente falou e é o que está acontecendo. Bom, por que eu tô... Isso, o Jonas está falando que a Xiaomi está querendo aceitar Bitcoin. Sim, eles estão querendo aceitar Bitcoin, o que eles estão esperando é uma clareza regulatória um pouquinho melhor, que é o que praticamente todas as grandes empresas do mundo estão esperando. Ninguém quer entrar no mercado de cripto, ou pouca gente quer entrar no mercado de cripto com essa incerteza toda. Enquanto não tiver uma clareza regulatória, as grandes empresas... Não estou falando que é certo ou errado, que eu concordo ou discorde. É assim que uma grande empresa vai trabalhar. Eles não vão entrar de cabeça e amanhã vai lá o país deles e bane a moeda, bane o Bitcoin. Eles não querem ter esse problema, né? Enfim. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a força computacional do Bitica atingiu o topo histórico, tá? Aqui em 198, quase 200 milhões de terahashes por segundo. Eu vou botar aqui, ó. Tá? 198 milhões de terahashes por segundo foi o topo histórico da força computacional do nosso Bitica. Olha como ele veio crescendo. 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Opa! 17 a coisa ficou legal aqui, né? 17 aqui, ó. Aí 18. Olha como ficou legal aqui, ó. 18, 19, 20. Olha que interessante. 2021, a busca pelo ouro digital transformou isso aqui na verdadeira corrida do ouro, né? O ouro digital. 198 milhões de terahash nós batemos aqui, vamos pegar exatamente no dia 13 de... Opa! No dia 15 de abril, tá? No mesmo dia do lucro recorde do minerador, um dia depois do topo histórico do preço do Bitcoin, que foi dia 14, né? Então, dia 15 aqui, eles tiveram, nós tivemos, né, a força computacional batendo o recorde, 198 milhões de terahash. Bom, o que aconteceu depois disso? China começa a falar besteira, Elon Musk fala besteira, você pode falar que não foi o Elon Musk, que não foi a China, cara, tudo isso acaba confluindo, né? E aí a gente teve, e obviamente a China proibindo, dando ultimato lá, obviamente, ninguém lá é bobo, né? Ninguém gosta de ter o seu piruzinho cortado. E a gente teve 71% de queda na força computacional da rede, caiu 71%. Ou seja, a força computacional da rede desligou. Os caras simplesmente tiraram da tomada. Por quê? Porque não estava rentável? Não, estava e estava muito rentável, muito. Só que o governo chinês, como a gente já falou isso aqui 200 bilhões de vezes, o governo chinês falou assim, olha, quem minerou Bitcoin, pipiu cotou. Vou cotar seu pipiu se você minerar Bitcoin. Não pode minerar Bitcoin. Não minera Bitcoin, frita pastel. Frita pastel, trabalha na fábrica. Trabalhou na fábrica, fritou pastel, não tem pipi cotado. Mas se minerar Bitcoin, vamos cotar pipi. Vamos cotar pipi. E aí a turma falou, não, deixa meu pipi aqui. Não, deixa meu pipi aqui quietinho. Aí o cara deixou o pipi quietinho e desligou a máquina. O que ele fez? Ele pegou a máquina na carroça, as máquinas de mineração, botou numa carroça e saiu fora. Caiu no mundão. E agora a gente está voltando a ter um equilíbrio, né? Com os mineradores, com as suas máquinas e os seus pipis intactos. E aí o que acontece? Novamente, então veja, depois da gente ter tido essa queda de 70 e tantos por cento aqui, 72% na força computacional, hoje, então veja, a força computacional que bateu 198 milhões de terahashes por segundo,
ela atingiu 57, tá? E desde então, nesse pico aqui de 57, essa mínima, nós já crescemos 162% a força computacional. Neste momento, em 152 milhões de terahash por segundo. Se a gente colocar aqui, ó, a gente colocar uma média aqui, ó, onde está agora o preço, ó, foram poucos os dias que a gente bateu isso ou mais, tá? Então foram dias em janeiro, fevereiro, março, abril, início de maio, tá? Nunca antes, companheiro, na história do Bitcoin, tínhamos atingido tamanha força computacional, tá? Que estamos atingindo agora. Então, cara, atingiu uma força absurda no topo histórico. Aí a China fez aquela cagada toda ensaiada que a gente já falou, negócio caiu, estamos voltando a entrar nos patamares de topo aqui, tá? De topo de força computacional, não é topo de preço, topo de força computacional. Nesse momento, 152 milhões de terahash por segundo, muito próximos dos nossos quase 200, né? 198 milhões de terahash que tínhamos aqui no topo histórico, tá? Pra gente chegar lá, teria que crescer coisa de 29, 30% aqui na força computacional. Não tenho dúvida que isso vai acontecer daqui para os próximos meses, ou quiçá finalzão do ano, início do ano que vem. Não tenho dúvida, e foi o que eu falei para vocês. Não foi o que eu falei para vocês? Cara, em 3, 4 meses a gente volta a ter a força computacional que tínhamos. Cara, isso foi em maio, né? Abril para maio, junho, julho, agosto. 3 meses a gente está voltando aos patamares que tínhamos, tá? Então é isso, cara. Mineração, e veja, olha como isso é importante. Quanto mais gente minerar, quanto mais rentável for a mineração, mais caro fica um Bitcoin a ser minerado. Veja bem, entenda o que eu tô falando. Se só eu, com um computador, minerar Bitcoin, o preço do Bitcoin possivelmente vai custar 0 para minerar, tá? Que era o que custava lá no início, lá em 2009, 2010, 2011, certo? Porra, eu tinha meia dúzia de gente minerando, com meia dúzia de computadorzinho de mesa, meia dúzia de notebookzinho fraco minerando, cara, o custo operacional disso é barato. Então o custo energético é barato, o custo de um Bitcoin fica barato. Hoje nós temos um negócio totalmente inverso. Hoje são milhões de máquinas. São milhões gastos por mês em energia elétrica. Seja eólica, seja energia do vulcão, energia da puta que me pariu, energia solar, mas são milhões de dólares gastos por mês, tá? Em energia. Então é óbvio que quanto mais você gasta, tanto em máquina quanto em energia, estrutura, funcionário, imposto, etc, e tudo que tem na cadeia, mais caro fica para minerar um Bitcoin. Pensa comigo, se em 2009 custava, vamos chutar aqui, custava 1 centavo para minerar um Bitcoin e o Bitcoin custava ali 1 centavo, 2, é uma coisa. Hoje, com toda essa força computacional, se custa, eu vou chutar qualquer valor, se custa 50 mil dólares para minerar um Bitcoin, possivelmente o minerador vai vender isso mais caro. Então, o custo de um Bitcoin, o valor de um Bitcoin, o preço de um Bitcoin está inteiramente, diretamente ligado. Escuta isso aí, está inteiramente ligado, diretamente ligado ao preço de custo de minerador. Manja? Porque se eu tô minerando o Bitcoin a 50 mil, eu não vou vender ele a 40, nem a 30, nem a 20. Se eu tô minerando ele a 50 mil, cara, eu vou vender de 51 para cima. Certo? Então, quanto mais gente minerar isso aqui, mais força computacional, mais caro fica para se minerar um Bitcoin. Quanto mais caro fica para minerar um Bitcoin, maior o seu valor diretamente. Deu para entender isso? Então nós, Bitcoiners, esse papo de a energia elétrica gasta, ai meu Deus do céu, esse papo furado é só papo furado, porque esse aqui é o preço que a gente paga, é o trade-off que a gente paga para ter uma rede de liberdade. E quanto mais gente minerar, mais caro fica. Mais caro fica.